Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao universo do direito. Hoje nós vamos falar sobre uma questão relacionada a motoristas de aplicativo e algumas situações em que eles são proibidos de exercer a sua atividade. Nós vamos explicar para vocês. Antes, porém, queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, comente também os nossos vídeos e se inscreva em todas as nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante aí que pode impactar você que está aí do outro lado, que é exatamente a questão relacionada aos motoristas de aplicativo, né? Obviamente que a gente tem aí alguns mais difundidos, como a Uber 99, mas nós temos uma enormidade de opções hoje, então vale para qualquer situação. A gente sabe que essas principais empresas que exploram essa atividade, elas exigem uma série de documentações do motorista para que ele possa efetivamente prestar serviço, trabalhar, né? Seja lá como que nós vamos interpretar aí essa função, ou seja, para que o motorista possa aderir a esse modelo e poder fazer o trabalho e pegar clientes, ele precisa passar por um processo, entre aspas, seletivo dentro da empresa que vai analisar principalmente a questão aí do veículo e eventualmente alguma condenação criminal, algum problema criminal que esse motorista tem interesse em aderir ao modelo. Então, nós temos aqui alguns casos interessantes que estão sendo discutidos na jurisprudência, em casos reais, em que o motorista ele é cortado do serviço porque descobriu-se de alguma forma que ele tinha algum problema criminal ou algum homônimo que acabou aí cruzando a informação e a Uber cortou o atendimento desse profissional, ele parou, ele não pôde mais exercer a sua função. Ou então até mesmo negou a entrada do motorista dentro do aplicativo. Então nós temos dois casos, a situação em que não deixa o motorista ingressar e o motorista que já está dentro do sistema é cortado por um motivo que não é um motivo razoável, porque houve algum erro com relação ao aplicativo. E aí, diante disso, esses motoristas estão ingressando com ações judiciais contra os aplicativos que desenvolvem esse serviço de transporte de pessoas, exatamente pedindo que seja reintegrado ou que seja autorizado o seu ingresso, também pedindo lucros cessantes e danos morais. Então, a jurisprudência tem confirmado alguns casos relacionados a isso, exatamente porque é lógico que tem que ter esse controle, tem que ter essa análise sobre a vida pregressa daquele candidato a motorista, mas isso tem que ser feito com cuidado, para que nós não tenhamos aí uma situação em que ele não pode ingressar por algo que não realizou. Então, eu mesmo tenho um caso concreto que aconteceu isso, e o motorista não tinha nenhuma condenação criminal. Ele pegou a certidão no fórum estadual, fórum federal, anexou junto à plataforma da Uber e ela acusou que ele não poderia aderir porque ele tinha condenação criminal, que nunca aconteceu. Então há um erro de fato muito grave, o que impossibilitou ele de prestar o serviço que ele vive no seu dia a dia. E em outros casos que a gente observa na jurisprudência, são casos em que o motorista estava trabalhando normalmente e de repente foi cortado e a acusação é de que ele tinha condenação criminal, o que não se comprovou e o judiciário obrigou a Uber a religar o sistema para esses motoristas para que eles continuassem trabalhando e ainda condenou a pagar danos morais e também os danos materiais. Então vou comentar aqui com vocês rapidamente esses dois casos para que vocês possam ver o contexto e se você passou por uma situação como essa, você também pode buscar o seu direito. Um dos casos envolvendo o motorista MGDO, que atua no Uber desde 2017, possui a nota máxima 5 na categoria Uber Black
Em 11 de junho deste ano, ele teve a conta bloqueada após a empresa apontar um registro criminal referente a um processo de 2006 por ameaça, cuja punibilidade havia sido extinta há cerca de 2 décadas. Ao analisar o caso, o juiz Walter José Giroto, da 18ª Vara Civil do Foro Central de Porto Alegre, considerou o bloqueio abusivo e desproporcional, determinando o desbloqueio imediato da conta em todas as categorias em que o motorista atuava, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 300. A decisão foi proferida em 17 de julho. Na ação, a defesa argumentou que a suspensão da conta provocou grave impacto financeiro, comprometendo o pagamento das prestações do veículo utilizado para o trabalho e da pensão alimentícia da filha do motorista. A outra decisão favorável beneficiou ESM, motorista parceiro da Uber desde 2019/2020 e que tem na plataforma sua principal fonte de renda desde o fim de 2024. Ele foi bloqueado em novembro de 2025 em razão de um apontamento referente a um processo por desacato ocorrido em 2012. A punibilidade, entretanto, havia sido extinta ainda em 2013 após o cumprimento de transação penal. Mesmo apresentando certidões negativas que comprovavam a inexistência de condenações ativas, permaneceu impedido de trabalhar. Ao conceder a liminar, o juiz Paulo César Filipon, da 8ª Vara Civil do Foro Central de Porto Alegre, classificou o bloqueio como exercício abusivo de direito e entendeu que a medida violava direito fundamental ao trabalho. A decisão determinou que a Uber restabelecesse a conta do motorista no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 250, limitada a R$ 20 mil. Diante desses precedentes, então, e baseado em casos também de atuação própria, nós observamos que isso é uma coisa corriqueira e que não pode acontecer. Haja vista que a Uber e todos esses aplicativos podem e devem fazer esse controle junto ao motorista, mas isso tem que ser feito dentro da regra do jogo. Ou seja, se o motorista já tem a sua pena com a extinção da punibilidade, ele não é mais considerado réu, ele não é mais considerado aquele que cometeu um crime. E se não há, pior ainda, que é o caso que eu mencionei para todos aqui. Se o cara não tem nenhuma condenação, mais grave ainda, eventual não permissão dele aderir ao modelo. Então tudo isso tem que ser observado e se acontecer alguma situação como essa, caberão aí as medidas judiciais para que o motorista possa desempenhar o seu papel, que é dirigir e fazer a sua renda para a família. Tem que ficar atento a essas questões e observar cada caso. Se você está passando por uma situação como essa, procure um advogado da sua confiança para que você também possa verificar se as medidas estão corretas, não estão corretas, e se não estiverem, buscar aí o apoio do judiciário. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, a gente se vê nos próximos.